Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos, estamos novamente aqui de volta, para nosso trabalho, com o livro da nossa irmã Joana, Amor, Imbatível Amor. Depois de algumas pequenas interrupções, né, por momentos na vida alheios à minha vontade, estamos novamente aqui para retornarmos os nossos estudos a respeito desse extraordinário livro da nossa irmã Joana de Ângeles. Então, estamos inaugurando o capítulo segundo, né? A gente tem explicado que esse é um livro que tem capítulos e subtemas nos capítulos. Esses subtemas são de uma riqueza muito grande, porque a nossa irmã Joana de Ângeles, no ano de 1998, ela sugere a Divaldo a psicografia desse livro, Amor, Imbatível Amor, e vai tecendo devagarinho em cada capítulo todos os aspectos, né, ou as variáveis que ela vai encontrando a respeito do tema. Então, o tema desse capítulo 2 é a conquista do prazer. E nós vamos encontrar nele 3 subtemas: o poder para o prazer e fuga da dor, afeições e conflitos. Nós vamos falar hoje sobre prazer e fuga da dor, mas vamos rememorar, né, o que a nossa Joana de Ângeles traça como caminho para que a gente aprenda sobre a conquista do prazer. E ela vai esmiuçando tão devagar que nós vamos à final do capítulo, né? Chegando ao fim do capítulo 2, nós vamos vendo que a definição de prazer que a Joana nos traz não é aquela definição de tirar um prazer como emoção momentânea, que vai aplacar as nossas ansiedades, que vai aplacar o nosso medo, que vai aplacar a nossa raiva, que vai aplacar as nossas necessidades de um ego doentio. A Joana coloca o prazer num patamar de emoção superior e ela vai mostrando, né, em qual lugar nós nos encontramos nessas fases tão diferenciadas para a conquista do prazer. Ela vai perguntando em cada um desses subtemas onde nos encontramos, né? Quando ela vai falar a respeito da conquista do prazer em si, que é o tema, ela vai colocar a proposta hedonista, né, como um culto ao prazer, já que o hedonismo faz parte de uma escola filosófica que pregavam o prazer a qualquer custo. Então a Joana diz o seguinte: olha, tenham cuidado. Enquanto os hedonistas pregavam o prazer, a gente precisa lembrar dos estoicos, que pregavam a resignação, né? E que em determinado momento da história o cristianismo pegou essa palavra resignação para colocar como uma disposição para a dor, para o sofrimento. Já que você não pode apagar aquele sofrimento, aquela dor, né, que está ali, na sua história de vida pessoal, então vamos nos tornar resignados. A Joana nos ensina que não é assim que se deve compreender. Ela diz que a resignação, sim, mas a resignação ela precisa trabalhar junto com a ação, imediatamente ou simultaneamente, né? Você sabe que ali você está vivendo um processo que você não pode inverter, né? Que as pessoas usam a palavra reverter, mas reverter significa voltar ao ponto de partida. Por exemplo, se a pessoa está acometida de uma doença grave, qual é o ponto de partida? O início da doença. Ninguém quer saber de reverter. O que a gente quer é inverter, né? Qual era o processo anterior da doença? A saúde.
Então, o que queremos é inverter, sair da doença para voltar para a saúde, e não reverter, sair do processo doentio para voltar para o começo do processo doentio. Mas essa é uma explicação de ordem do entendimento do conteúdo estrutural de nossa gramática, né? Mas aí fica a dica para vocês aprenderem mais uma dessa língua portuguesa tão maravilhosa. Então, a Joana vai dizer o seguinte, que essa proposta do hedonismo, né, do culto ao prazer, tem uma falha de conteúdo muito grande, porque quando se fala de prazer, não é só esse fugaz, imediato, para aplacar necessidades emocionais de vitimismo, de medo, de raiva. Ela diz que há outras propostas, que é exatamente a falha de conteúdo do prazer, que são outras propostas de cunho profundo e significativo, porque existe o prazer ético, o prazer estético e o prazer espiritual. Então, para os hedonistas puros, que trabalham com o culto ao prazer, eles não conseguem observar, né, esses outros significados de profundidade, né? Então, segundo ela, né, a gente vai colocar todos os créditos para a nossa irmã Joana de Ângeles, quando ela faz essa questão da emoção da dor, né? E toda dor gera uma emoção, e nós não queremos sofrer com a dor, nós queremos fugir da dor. Fugindo da dor, pensamos, aí ela diz que é o ego adoecido, entende que fugindo da dor, ele volta ao ponto de partida da vida, que seria o culto ao prazer, o culto ao hedonismo. Mas ela coloca como corte nesse pensamento a questão da resignação diante da dor, mostrando que nós nunca devemos ficar parados, né, diante dessa dor, porque isso aí é uma valiosa, um valioso entendimento para a gente sair da resignação como atitude masoquista, sofrer porque gosta de sofrer. São as pessoas também que gostam de estar no lugar de vítima, na vitimização é incrível, e isso nós conhecemos inúmeras pessoas. Elas vêm com as queixas, as mais esdrúxulas possíveis, e às vezes queixas de coisas mínimas, né, mas que a gente precisa ouvir para ver se atende aquela pessoa, para que ela aprenda a elaborar esses pesos de dor que carregam em suas existências. É algo muito pessoal, a forma como cada um traduz esse estado doloroso de dor, né, que leva a essa questão do vitimismo e das queixas inúmeras por tudo e por todos. Então, a Joana chama a atenção que a gente precisa ficar muito fazendo uma auto-reflexão, né, para uma autotransformação. E eu digo a vocês, nem a auto-reflexão é fácil, nem a autotransformação também, porque é preciso que alguém nos escute. Alguém precisa nos escutar para nos dar uma devolutiva, né, daquilo que nós estamos falando, que muitas vezes a gente fala sobre a dor, mas não escuta o que a gente está dizendo, não percebe a nossa atitude e como nós trabalhamos diante daquele sofrimento. Então é preciso que alguém nos escute, né, e que saiba nos orientar nesse processo de autorreflexão e de autorrealização para uma autotransformação, como nos diz a nossa Joana de Ângeles. Né? A Joana de Ângeles vai colocar um ponto, né, entre essa questão do prazer e da resignação dos estoicos, mostrando, trazendo como exemplo o idealismo de Sócrates e Platão.
E aí, então, vocês sabem que o Sócrates não escreveu nada, nós conhecemos Sócrates pela escrita de Platão, né? Seja pela oralidade, seja pela escrita, é que nós então tivemos acesso na história da humanidade desse personagem chamado Sócrates. Então, é Platão que nos faz conhecer. Quantos livros Sócrates publicou? Nenhum. O Sócrates que nós conhecemos é o Sócrates platônico, né? Aquele descrito por Platão. Então, ela vai dizer o seguinte, que esse idealismo seria esse contraponto, né? Do Sócrates e do Platão, que vão assinar embaixo daquela frase, conhece-te a ti mesmo, né? Que o Platão transcreveu da boca de Sócrates, porque estava escrito no Templo de Delfos, e o Templo de Delfos, né, na Grécia antiga, ele vai trazer as inscrições dos 7 sábios da Grécia. E a inscrição de Sócrates é essa: conhece-te a ti mesmo, né, que nós conhecemos, que é um processo, como eu acabei de dizer a vocês, um processo complexo, que é preciso que alguém nos escute e alguém que esteja em condições técnicas, em condições psicológicas de nos ouvir e saber nos orientar com poucas palavras, né? Ela diz que a plenitude do prazer, ela disse que nasce da consciência tranquila. Se você tem a consciência tranquila, né, que você se esforçou, que você fez durante a sua existência, que você agiu do modo melhor que você sabia, da melhor forma que você sabia fazer, que você assumiu os seus compromissos, sem estar no lugar de vítima, sem estar no lugar do medo e da raiva, nem de descontar porque alguém lhe fez sofrer ou passar pela dor, né? Ela diz que essa consciência tranquila é que constitui a plenitude do prazer. Então, hoje nós precisamos, com isso, prestar bastante atenção com aquilo que a gente pensa, o que a gente fala, né, e diz, e a forma como a gente age, que são os gestos, né, que nós realizamos e que tem um significado de tradução para o outro, porque tem um significado de intenção nossa, que muitas vezes o outro percebe a nossa intenção no gesto, mas pode também ser que o outro interprete a quem ou além da nossa própria intenção. Quando ela fala de poder para o prazer, né, ela vai contar a história do retrato de Dorian Gray, que é um livro famoso. Foi um dos livros que eu li muito jovem mesmo, acho que eu tinha 12 para 13 anos, quando me deram de presente esse livro de Oscar Wilde. E eu fiquei impressionada, porque esse livro conta a história, né, de um rapaz que ele, a partir de uma fotografia e de uma observação, né, que foi de um lorde infeliz, né, foi uma observação infeliz de um lorde que, olhando para aquele retrato de Dorian Gray, disse assim: esse retrato, ele representa você jovem, mas um dia você vai ver que o corpo fenece, é mais ou menos assim, né? Que o corpo ele se desagrega, que ele envelhece. E então Dorian Gray, ouvindo essa observação desse lorde, né? O Henry Wotton, ele disse: jamais eu envelhecerei. E aí a gente vai ver nesse livro a história de um personagem, né, que enlouquece porque não queria perder a beleza. Então, ele, durante a sua existência, nessa busca patológica pelo prazer e pelo não envelhecimento, Dorian Gray termina morrendo em condições psicológicas aterradoras, porque ele assumiu compromissos terríveis, morais, éticos, estéticos,
diante das pessoas com quem ele convivia, porque ele era portador de um ego, de uma patologia tão profunda que ele não aceitava, vamos usar esse termo do dia a dia aí, né? O envelhecimento, que é uma marca dos corpos biológicos aqui na Terra. Então, nós temos 4 grandes fases, né? E vocês sabem disso, do 0 aos 20 anos, né? Que é uma construção da juventude. Depois, dos 20 aos 40, aí a primeira fase da madureza. Dos 40 aos 60, em que a gente já vai começando, primeiro há uma resistência nos 40, né? Nessa década de 40 para 50, em que ainda se tem bastante força física, né? Disposição bastante, mas depois dos 50 a gente percebe que vai havendo um declínio dessa energia, dessa disposição, né? Até chegarmos a essa terceira fase, que é dos 40 aos 60. E é preciso que haja um processo, como nos ensina a Joana, de adaptabilidade, né, a essas fases, porque a quarta fase é dos 60 a 80. Aí não há como sustentar, né, a debilidade, né, do corpo biológico, muitas vezes acompanhado de uma debilidade psíquica, né, em que a memória ela já está problemática, né, as doenças elas já nos visitaram, as degenerescências, as dores que Joana fala, né, em que a gente vai perdendo o prazer de viver. Mas esse prazer, como nos ensina Joana, a gente tem um fio comparativo. Seria o prazer da primeira fase, até os 20 anos? Seria o prazer dos 20 aos 40, onde a gente está na fase da produção, né? Se estuda, vai para a universidade, cursa a universidade, vai para a vida do trabalho, e aí continua, né, no estudo continuado, se aperfeiçoando cada vez mais, e cada um vai fazendo suas escolhas nessa fase dos 20 aos 40 anos, que é a fase da sedimentação da personalidade, né? Em que nós já vamos escolhendo comportamentos e atitudes que nós vamos incorporando à nossa personalidade, que a personalidade é uma construção da existência. Então, nessa existência, uma personalidade. Na existência anterior, outra personalidade. Na próxima existência, outra personalidade. Entretanto, como nos ensinam os espíritos amigos, para cada existência, traços mais motivadores, né, eles vão migrando de uma existência para outra. E aí, se vocês tiverem oportunidade, peguem o livro, né, 1500 anos da vida de Eustáquio, o grande general de Franco, né? E aí vocês vão ver 17 existências em que ele viveu. E é um livro maravilhoso porque conta esse espaço de tempo em que ele estava na espiritualidade. Aqui fica a dica, outra dica para vocês, né, irem se deliciando com as experiências do espírito imortal em suas experiências na vida na Terra, porque em outros planetas é diferente. Então, isso aí é o que nós falamos a respeito do retrato de Dorian Gray, representa o cerne do subtema Poder para o Prazer. Então, a Joana, ela vai inclusive acrescentar nesse subitem as pessoas que têm o poder da mentira, que a mentira também é um poder. E as pessoas ficam tão especializadas em mentir, né, que vira uma espécie de obsessão em suas próprias vidas. É como a gente sabe, né? Uma mentira puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. De repente, a pessoa acredita piamente que construiu uma existência de verdades, quando ela própria vai saber que ela construiu uma existência de mentiras. Na hora da desencarnação, na hora da morte, depois, né, que não é de imediato, quando a pessoa vai fazer uma aferição dos seus atos, vai ver o punhado de mentiras foi tão grande que se esqueceu de fazer uma construção real na existência.
e aí volta de novo para recomeçar. Aí vai fazer um curso no mundo espiritual, né, para aprender a não ser tão terrivelmente mentiroso assim. Que a Jona disse que as pessoas mentem para conseguir algum triunfo. A mentira é sempre uma forma de colocar você em destaque no mundo. Olha que coisa, né? Mas ela tem um aspecto muito patológico, que é a questão de você infamar as pessoas, destruir, malsinar, usando a mentira. Então, a pessoa que constrói uma personalidade em cima do poder da mentira, ela tem também esse poder maligno, destruidor, de acabar com a vida das pessoas, né? Contando mentiras, difamando, cometendo injúria, né? Cometendo vários crimes, inclusive sobre o outro. A Jona vai falar o seguinte, que, que poder e prazer são termos antagônicos. Eu achei tão interessante essa definição que ela deu. Ela diz o seguinte: o poder é fonte de conflito, o que impede o prazer real. Vocês lembram quando a gente falou sobre o hedonismo, né, que cultua o prazer, mas que ele é pobre em seu conteúdo e tem um antagônico, que é a questão ética, estética e espiritual? Por isso que ela diz que o poder é fonte de conflito, que impede o prazer real, né? Bom, vamos ver mais o que é que ela nos fala aqui. Quando ela vai para o subitem, que é o que está no nosso, traçado no nosso trabalho de hoje, que é prazer e fuga da dor, a gente está fazendo até aqui uma retrospectiva, né, do capítulo, porque ficamos aí por duas vezes, né, impedidos de estarmos dialogando com vocês, conversando com vocês. E aí fizemos essa retrospectiva. Quando ela vai fazer prazer e fuga da dor, ela vai fechar todo esse conhecimento a respeito do prazer, né, e a respeito do poder, mostrando essa dicotomia entre prazer e fuga da dor. Você foge da dor buscando o prazer. É como se fosse uma máscara, uma maquiagem que você recorre para fugir da dor. Mas ela diz o seguinte, que as dores, né, que nós chamamos de dores em nossa existência, seja o nascimento de um filho com algum problema psicológico, ou físico, psicológico, ou só físico, seja intercorrências da nossa vida, por exemplo, né, perda de emprego, uma doença degenerescente, a perda, né, que leva ao luto de pessoas amadas, situações várias, né? Perda do poder aquisitivo, do emprego, os grandes conflitos dos relacionamentos humanos que ela vai trabalhar, né, nesse tema interessante aqui de prazer e fuga da dor, e que ela vai jogar para um outro item que ela vai, que é no próximo encontro que nós vamos ter, que ela vai falar sobre afeições e conflitos, né, sobre a questão dos sentimentos, dos relacionamentos das pessoas, né? Por que que nós somos tão imaturos emocionalmente? Por que que a gente não aprendeu até hoje, numa existência de homem que pensa, a não enfrentar as questões que ocorrem dos relacionamentos, né, entre as pessoas, seja no âmbito afetivo restrito, da família, né, do lar, companheiro, companheira, filhos, genros, nora, esse grupo familiar mais aconchegante e aconchegado, né, do qual nós fazemos parte. Ela vai explicando que há motivos conscientes e inconscientes que nos faz fugir da dor. E que esses motivos inconscientes, eles migraram lá da época que nós passamos pelo reino animal, né? Quando nós estávamos nessas experiências animais, a dor feria a sensibilidade do instinto.
Então, para se livrar da dor, porque faltava o recurso da razão, essa fase aí do animal transforma a dor no arquétipo. Quando a gente vai estudar o termo arquétipo em Jung, ele vai nos explicar que o arquétipo, ele se aninha nos instintos. E onde se iniciam os instintos? Na fase animal. Olha que Joana está falando, é uma construção de lá. Por isso que ela diz o seguinte, que há mecanismos inconscientes, né, que colocam o indivíduo para essa fuga do sofrimento. Quem é que quer ficar parado sofrendo? Né? A primeira ação, o primeiro pensamento que nós temos é fugir do sofrimento. Aí separa, aí larga tudo para lá. E alguns em descompassos do ego, né? Em questões mais profundas, de desestrutura do ego, terminam querendo se livrar matando o outro. Se você me causa dor e sofrimento, eu te tiro de cena, eu te mato, e aí eu vou voltar a viver o meu prazer anterior. Já que você não quer compartilhar, então você sai de cena. Então a gente tem aí, como nos diz Joana, as inúmeros exemplos na vida. Ela diz que essas vivências anteriores também, que antecedem a nossa existência de agora, né? Que foram experiências mal sucedidas, carregadas de dores, que eu tinha explicado para vocês. Há uma migração entre as reencarnações, de alegrias e de dores, não só das experiências negativas, mas também das alegrias, né? Que a gente não pode esquecer, como nos lembra Joana, da lei de causa e efeito. O bem que você fez, né, você vai encontrar depois da morte, porque morte é uma coisa interessante, né? Um processo interessante. Você sai da vida para continuar na vida. Morte não é morreu, acabou. Sai da vida para continuar na vida. O que acontece com as pessoas que estão em processo de suicídio ou tentativa de suicídio ou já se suicidaram é a grande surpresa. De sair, eles querem apagar a vida para apagar a dor, para apagar o sofrimento. E vem a grande surpresa. Eles saem da vida para continuar na vida. E agora? Aí agora se desesperam, né? E vão para aqueles pontos de fixação, que é o momento em que eles saíram da vida. E muitos, aos milhares, ficam revivendo aquele instante em que deixaram o corpo biológico, quer dizer, a vida na experiência material aqui na Terra, e ficam vivendo esse momento da passagem, né, para a outra vida. Então, eles param naquele instante e aí vão viver o sofrimento atroz. Por que isso? A Joana explica para a gente. É que essa é uma forma de compensação pela imaturidade psicológica, né, pela covardia de não ter enfrentado, né, as suas questões, né, com reflexão, com maturidade. Não recorreu às pessoas que poderiam ajudar, preferiram, não é, num impulso destrutivo, saírem da vida para entrar na vida. E aí queriam apagar o sofrimento e encontraram um sofrimento maior. E aí vão começar agora o processo da culpa. Culpar os outros, o padre, a religião, o pai, a mãe, a família, que nunca explicaram que a vida continua depois do túmulo. Também não vai resolver coisa alguma, porque a lei de causa e efeito, como nos diz nossa irmã Joana, vai alcançar todos nós, onde quer que estejamos, na vida ou dentro da vida, depois da morte. Então, ela vai falar que nos desafios da vida a gente só tem duas opções, ou foge ou enfrenta. Se enfrentar, a gente se fortalece, porque nós vamos encontrar recursos dentro de nós para conseguirmos, né, enfrentar
compreender e resolver. Se a gente fugir, a gente foge abraçada com medo e não há nenhum crescimento, né, moral, ético, estético, comportamental, espiritual, psicológico, não há, porque a gente impede, né, que os nossos sentimentos, o nosso pensamento, o homem pensa, o homem é razão, a gente impede que as pessoas encontrem uma solução. Então, nós precisamos observar a nossa construção. Se nós somos pessoas que temos dificuldades com a frustração, eu me frustrei, eu recorro ao choro, eu recorro à fuga, eu vou dormir, eu saio para uma festa, para um baile, eu vou beber. Então, a gente precisa ver. Isso é o que Joana chama de autoconsciência. Quando eu me frustro, vou fazer um concurso, não passei. Vou fazer o Enem, não fui aprovado. Né? Escolhi uma roupa, cheguei em casa, me produzi, ia para o aniversário. A minha mãe me repreendeu, meu pai, minha família, pela roupa que eu estava. Então, isso tudo vai gerando frustração. Né? Aquilo que a pessoa chama da gozação, fica fazendo bullying, na verdade. Né? A família faz muito bullying entre si. E isso é muito ruim para o crescimento moral e dos conteúdos da personalidade que a gente há de registrar. Então, tem algo aí que a Joana sempre nos ensina, que é o respeito. Você respeita. Se, em percebendo que há algum perigo, esclareça. Cuidado com isso, com aquilo, preste atenção. Né? Não custa um elogio, porque é o gosto do outro. Não é o seu gosto. Se fosse você indo para festa, você ia de blusa azul marinho e calça amarela. E não como o outro está. Então, a gente precisa aprender essas nuances, né? Que é do comportamento ético. Então, a Joana diz o seguinte, que a gente precisa também observar a questão da nossa psicogênese. Se essa questão do medo foi algo que surgiu na nossa infância ou surgiu na juventude, nesses processos castradores da educação, né? O que está aí uma responsabilidade enorme nas escolas, né? Com os professores que nos passam a informação e vão para esse lugar de educador. Como é que eu estou educando? Né? Enquanto professor, numa sala de aula, eu estou colocando na cabeça dos meus alunos, né, os meus desafios, as minhas inseguranças, as minhas ideologias. Qual é o meu papel naquela sala de aula? Então, é um perigo você ir para o lugar de educador, porque o papel de informação, esse eu preciso ter, está sempre na educação continuada. Mas, quando a gente foge ou vai para esse âmbito maior de educador, né, então aí o nosso compromisso é imenso. Cuidado com aquele instante, né, da dor psicológica, da dor da alma, quando a gente quer fugir da vida, estando na vida. Porque, como diz Joana, há um momento em que a lei de causa e efeito vai nos alcançar. E como ela falou anteriormente, a consciência tranquila é o barco no qual nós devemos navegar em nossas existências. Então, para essa consciência tranquila, o que é que a gente precisa fazer? Como nos ensina Santo Agostinho lá no Evangelho. Todas as noites, antes de dormir, eu faço uma avaliação das minhas ações, o que eu pensei, o que eu falei, o que eu disse, o que eu exemplifiquei. Se toda essa gama, né, de coisas, não magoar os outros, não ferir as outras pessoas, eu não desviei do caminho do bem, né, eu não desviei dos ensinos de Jesus, então no outro dia eu vou acordar com as minhas orações, pedindo ao Pai, a Deus, nosso Pai, que nos ajude, né, a ir melhorando cada vez mais. A Joana nos lembra, nesse final desse subitem, que o amor é um impositivo da evolução. Queiramos ou não, ele é um impositivo. E é uma psicoterapia de urgência. E o primeiro lugar onde nós vamos vivenciar, exemplificar,
são os nossos lares, né? Em nossa casa, é no nosso depois local de trabalho. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos dê uma boa noite, né? E nos preencha dessas lições maravilhosas da nossa irmã Joana de Ângeles. Encha nossos corações de prece por nosso irmão Divaldo Franco, que com mais de 90 anos continua trabalhando de domingo a domingo, sem parar. Que a paz de Jesus esteja com todos.